Oi pessoal, tudo bem? Se você ainda não faz parte dessa turma, seja muito bem-vindo. Eu sou a Kati, sou professora, pedagoga, pós-graduanda e nessa sala de aula teremos muitas aulas para rolar. Então, bom dia, flor do dia, organize o seu material, não conversa com o coleguinha, que é hora de explicação. Hoje nós falaremos mais um pouco sobre um outro importante filósofo da nova educação, que trouxe princípios educacionais e uma visão diferente sobre a formação da personalidade humana e suas vivências, vistos e comentados por duas autoras. Então vamos ver alguns desses comentários delas que teceram sobre a vida e sobre a perspectiva educacional de Carl Rogers. Carl Hanson Rogers nasceu em 8 de janeiro de 1902 na cidade de Oak Park, em Illinois, nos Estados Unidos. O psicólogo e psicopedagogo norte-americano influenciou a psicologia moderna com o método não diretivo, contribuindo para a educação e o processo de ensino-aprendizagem na perspectiva da humanização. Carl Rogers formou-se em psicologia na Universidade de Columbia, em Nova York, especializando-se em problemas infantis, crianças submetidas a abusos, a maus tratos, e com base em suas experiências, ele escreveu várias obras, entre elas o tratamento clínico da criança problema. Sua corrente psicológica e filosófica ficou conhecida como humanista, devido à sua visão otimista sobre o homem. A sanidade mental e o desenvolvimento pleno das potencialidades pessoais são tendências naturais da evolução humana. Nessa perspectiva, colocou em prática seu método não diretivo, tanto na área clínica como em aplicações na educação e outros campos da ciência também. Essa abordagem psicoterapêutica ficou conhecida como terapia centrada na pessoa. Logo, nessa perspectiva humanista, Rogers deposita na sua própria pessoa a responsabilidade da cura. Se você está doente, é sua responsabilidade se curar. Fica entendido que, embora Rogers acreditasse que as experiências infantis e o processo de aprendizagem poderia ajudar ou prejudicar a formação e autotransformação da personalidade de cada sujeito, ele defendia a ideia de que a personalidade é moldada pelo presente e pela maneira como percebemos o consciente. Isso Macheline e Daniela falavam bastante. Em sua teoria, Rogers fundamenta-se na saúde mental, concepção da personalidade humana, na perspectiva de um terapeuta assumir uma postura empática e incondicional, vendo o cliente como uma pessoa capaz de compreender a si próprio e ao mundo, sendo para isso necessário pré-requisito do desenvolvimento pleno. Para Rogers, toda criança que recebe essa estima positiva da mãe desenvolve uma espécie de autoestima, denominada autoatualização. A autoatualização é o nível mais alto de saúde psicológica que é alcançado por meio de um processo que Rogers denominou funcionamento pleno. Então, para Rogers, a mãe incentivar a autoestima da criança é o que vai fazer ela se desenvolver plenamente na vida dela. Essa concepção rogeriana se caracteriza por uma abertura de toda experiência, uma tendência a viver plenamente cada momento, a capacidade de ser guiado pelos próprios instintos e não pela razão ou pela opinião alheia. Um sentido de liberdade de pensamentos e de ação, um alto grau de criatividade. Diante desse entendimento do método não diretivo, fundamentado por Rogers na perspectiva do ensino centrado no aprendiz, passamos a compreender o aprendizado significativo. Segundo a citação de Macheline e Daniela, Rogers cita vários exemplos de aprendizagem significativa, no que se refere aos sentimentos, às atitudes e aos comportamentos, nas relações com as pessoas e nas relações professor-aluno. Para ele, é necessário sermos verdadeiros e honestos conosco e com os outros, pois, em sua opinião, dissimular seria como não ser sincero consigo mesmo. Dessa forma, para Rogers, a aprendizagem inicia-se com a autoaprendizagem. Aquilo que a gente viu que Montessori falava e Celestin também falava, Freinet falava bastante sobre a autoaprendizagem.
Sendo assim, sua teoria trouxe importantes contribuições para a educação por meio de seus pressupostos teóricos com base no método não diretivo, no qual o professor deixa de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, o detentor do conhecimento, para se tornar um facilitador da aprendizagem, sendo que, consequentemente, o aluno passa a ter autonomia nesse processo. Suas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem se concretizam quando se considera em grau de importância a relação professor-aluno e a base do aprendizado eficaz. Isso se traduz em: é importante que o estudante seja capaz também de apropriar-se dele de forma pessoal e significativa, por meio de uma visão crítica sobre o que está sendo ensinado. O aluno é entendido como um ser dotado de interesses e responsabilidades, capaz de escolher e de fazer críticas. Ele é criativo. E o professor é alguém capaz de se relacionar, ser autêntico, capaz de entender a si mesmo e ao outro, de tal forma que possa ser um facilitador da aprendizagem. A gente também vê que Maria Montessori fala sobre isso e Freinet também fala sobre isso quando eles dizem que o professor ele precisa ser uma pessoa centrada e equilibrada para poder desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Ele defende ainda que talvez a mais básica dessas atitudes essenciais seja a condição de autenticidade. Sua abordagem pelo método não diretivo revela-nos com muita clareza que no processo ensino-aprendizagem, o professor facilitador desempenha nas relações com seus alunos o papel de uma pessoa real, em que ele pode se mostrar entusiasmado com os assuntos que ele gosta e aborrecido pelos que ele não gosta tanto. Pode irritar-se, mas é igualmente capaz de ser sensível ou simpático, uma pessoa real. Ele está ali na convivência. Porque aceita esses sentimentos como seus, não tem necessidade de impor ele aos seus alunos, nem insiste para que esses sejam da mesma forma que o professor é. Então ele tira o professor como uma pessoa central, que deve ser nele toda forma de visualização, e coloca o aluno nesse meio. O aluno precisa se desenvolver. O método não diretivo rogeriano, aplicado tanto em seus atendimentos clínicos terapêuticos como em seu exercício enquanto professor, leva-nos ao entendimento sobre o aprendizado. O único aprendizado que influencia significativamente sobre o comportamento é o aprendizado autodescoberto, autoapropriado, mas estabelece diferenças em sua aplicação na clínica e na prática educacional. Na terapia, os recursos que geram a aprendizagem estão no interior de cada pessoa, enquanto que no processo de ensino-aprendizagem, a educação, o professor facilitador conta com diversos recursos externos, como o conhecimento de técnicas, teorias, que consistem em um material não elaborado que deve ser utilizado de forma à disposição dos alunos. O professor ele não deve fazer o material e levá-lo pronto. Os alunos é quem precisam desenvolver isso. E de uma forma que jamais seja imposto. Para isso, o professor deve usar de toda a sua sinceridade e sensibilidade como facilitador do processo de aprendizagem. Novamente, nós vemos os alunos sendo colocados à frente desse processo. Eles precisam tomar a frente. Considerando essa diferença básica, fundamental para a aplicação do método não diretivo rogeriano na educação, Rogers aponta 10 princípios que norteiam o processo de ensino-aprendizagem. Esses 10 princípios nós veremos em nosso próximo vídeo. Gostou do conteúdo? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Dessa forma você garante que não vai perder mais nenhuma de nossas aulas e vai estar sempre por dentro dos assuntos da educação. Quer mais informações? Deixe seu comentário, eu vou amar responder. Um grande beijo e até nosso próximo encontro. Tchau!